Boa noite a todas e todos que nos acompanham por Facebook. Estamos no nosso encontro de formação para ministros da Palavra e ministros extraordinários da Eucaristia, para de dar passos na nossa formação. Estamos acompanhando através do livrinho Ministério e Celebração da Palavra. Chegamos hoje ao capítulo 3º e 4º, para depois continuar no próximo mês. A irmã vai acompanhar, tá? Tá baixo, isso aí pode virar para cá. Tá bom. Isso aqui tá ligado? Tá não. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vira isso para cá. Vamos dar continuidade à nossa formação. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa continuação do estudo. Como já foi anunciado, nós estamos aqui no capítulo 3 do documento, número 108, para continuar o nosso trabalho, a nossa formação. Nós entramos agora numa parte bastante nova, se assim a gente pode dizer, porque o Concílio Vaticano II já aconteceu há mais de 50 anos e nós ainda dissemos que é novo, que ainda está muito novo, também porque não é ainda vivido totalmente. Quando o Concílio Vaticano começou em 1962, que durou 3 anos até 1965, a Igreja deu muitos passos para que se pudesse rever diante da modernidade que estava presente no mundo, tudo aquilo que estava acontecendo, e a Igreja precisava dar respostas novas para aquilo que estava acontecendo. E nós sabemos que 50 anos já se passaram, disso ainda não foi vivido, e já temos necessidade de mudanças, de coisas diferentes que precisam ser. É bom lembrar que aquilo que é essencial, aquilo que é o essencial da Igreja não muda. O que pode mudar são as maneiras de abordar as questões, a maneira de viver os problemas, a maneira de enfrentar a realidade que é própria de cada época. Então isso não muda. Eu estou dizendo isso porque esses dias saiu uma notícia que espantou muita gente, não é, que o Papa estava aprovando casamento gay. Foi fake news. Fake news, porque não se trata de casamento. Os meios de comunicação social deram uma notícia errada. Depois, se quiser, vou ler o que foi a notícia. É triste, mas mas não foi somente aqui no Brasil, porque também na Europa saiu errado, não? Interpretaram errado o que tinha falado, mas está as palavras certas dele. Assim que... Então, nesse sentido, não é? Antecipando isso que o Padre Renato vai colocar depois as palavras tais como são ditas, a gente tem que distinguir o que é mandamento de Deus e o que é lei da Igreja. Não foi mudado nada, simplesmente o que eu vejo é que o Papa falou que precisa abordar o problema, não é, das exclusões. Vou ler, que assim é sobre o assunto dos gays, não? Gays, os homossexuais, essa é a frase que o Papa falou. Os homossexuais têm direito a estar em família, na família deles. São filhos de Deus. Não se pode expulsar uma pessoa de sua família ou tornar a vida impossível para ela.
O que temos que fazer é uma lei de convivência civil para serem protegidos legalmente. Ou seja, a família deve acolher o homossexual e não excluí-lo. E, além disso, a lei que o Papa sugere é uma lei de proteção a essas pessoas que são abandonadas pelas famílias e até expulsadas de casa. Em alguns países, é possível excluir os filhos da herança. O Papa fala de caridade cristã para quem está num momento muito difícil de vida. Infelizmente, a imprensa não foi nada caridosa como o Papa, mais uma vez, e as pessoas menos ainda. Assim que nenhuma confusão com casamento entre homens e mulher. Está bem claro? O Papa falou, não pode me expulsar de casa porque um é homossexual, não? Não pode excluir da herança porque uma pessoa é homossexual. Tem que ter uma lei que proteja eles também. Isso é uma coisa totalmente cristã, totalmente evangélica. É ou não é, gente? Mas os meios de comunicação social terão notícias de maneira errada. Ademais, não é uma coisa de agora. Já fazia mais de um ano que tinha tido essa entrevista. Só que em ocasião de um filme que projetaram, dentro desse filme estava essa entrevista. E então de aí saiu a notícia errada. Então, isso para esclarecer, não é que tem muita gente perguntando como é que vai ficar isso, porque que é bom colocar no grupo, não é? Porque tem muita gente interpretando que o Papa está dizendo que pode ter casamento gay, e isso o Papa não disse. Ele está falando sobre o ponto de vista social, civil, não é, de caridade, de proteção para as pessoas que são expulsas de casa, que os pais rejeitam. Não está dizendo outra coisa. Ele quer que use caridade e respeito porque são filhos de Deus, não é? Eles são filhos de Deus e ninguém pode negar isso, não é? É um direito que todos têm como ser humano, não é? Então, diante dessas problemáticas, não é? Há 50 anos atrás, mais de 50, o Vaticano entrou. E aqui, o que foi a novidade grande do Vaticano II? Que não restringiu a proclamação da palavra de Deus somente para bispos, padres, clérigos, não é? Bispos, padres, diáconos, pessoas que recebiam a ordem sacramental. O que o Vaticano fez? Deu aos cristãos, o concílio afirma que os cristãos leigos e leigas, incorporados a Cristo pelo batismo e como tais, são feitos participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, exercem sua parte na missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo. Não é? E o que é esse munus sacerdotal? Pelo fato que nós somos batizados, nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Sacerdotes e sacerdotisas. Tem o sacerdote ministro, no caso o sacerdote padre, não é? E nós somos o sacerdócio batismal que devemos viver também em plenitude. E como o sacerdote, nós também temos a nossa função de exercer conforme o munus que nós recebemos. O que é o munus? É um dever, uma obrigação, uma missão que a gente recebe. Assim como o padre recebe a missão de celebrar, de anunciar a palavra, de dar o perdão de Deus, nós também, pela igreja, pela autorização do bispo, recebemos essa missão. É confiado a alguns leigos, não é? Só pode fazer isso com a autorização e a permissão do bispo, anunciar a palavra, não é? Ou entregar a Eucaristia. Então, isso foi um passo muito grande dentro da nossa igreja para que os leigos assumissem esse papel de ministros da palavra, não é? Então, isso é o que fala nos primeiros números, 30 e 31, e tem vários documentos também na igreja que
fala sobre essa questão de que os leigos estão autorizados, quem recebe essa permissão, de anunciar a palavra de Deus. E sobre essa questão do que é esse munus sacerdotal, que fala também no 31, quem são os sucessores dos apóstolos? Quem são? Vocês se lembram? Os sucessores dos apóstolos? Como é que hoje chamam os sucessores dos apóstolos? Quem são hoje os sucessores dos apóstolos? Hein? Podem falar. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Os bispos. E o bispo de Roma é sucessor de Pedro, que foi bispo de Roma. São coisas que parecem muito pequenas, mas porque que devem ficar. Os crentes já dão todos esses títulos, mas não tem nada. Não tem nenhuma sucessão. Dá para entender? Aí um evangélico sonhou de noite que ele era tudo, e aí nesse sonho se tornou bispo, papa, tudo isso. Dá para entender? Mas não tem nenhum poder. Seria como o padre, não? É pessoa jurídica da paróquia, pode assinar documentos oficiais da paróquia. Não sei, o conto corrente que está no banco das comunidades, não? Posso assinar. Se você sonhar de noite que vai ser presbítera, padre, madre, não sei, e assina, essa assinatura vale alguma coisa? Não vale nada. Dá para entender, gente? Por exemplo, vou fazer um exemplo concreto. Tem uma religião que anda por aí, aqui no Castanhal ainda não vi, mas no Maranhão se vê muito. Os Mormons. Não é? Eles têm aqui também? Tem, vocês já sim. viram? Tem, não é? Eu conheço. Então, o que eles sonharam, um cara lá que se diz o fundador, sonhou que Jesus morreu e ressuscitou lá na cidade americana onde ele quis fundar essa religião, porque ele queria se revelar ao mundo. São coisas que não têm sentido, porque Jesus é pessoa concreta, homem e Filho de Deus, divino, não é? Mas Jesus não fez isso. Ele podia até aparecer em qualquer lugar, mas não é isso que ele queria. Ele queria uma coisa concreta, onde as pessoas pudessem dar continuidade àquilo que ele tinha começado. Não é? Ele não deixou as coisas pela metade, deixou os sucessores, que são os bispos, não é? Apóstolos. E diante dessa realidade, tem tantos outros que se declaram também autorizados a curar, a fazer milagres, a fazer isso e aquilo, mas que na realidade eles não têm nenhuma autoridade. Porque também pastor tem a mesma autoridade de todo batizado. Dá para entender? Aquele que chamam de pastor, não? Não tem outro, entre aspas, poder, ministério. Vocês são pastores, são pastoras, todas. Está tão baixo isso aqui. Dá para entender? Pastores das igrejas chamadas evangélicas. Pentecostais, não é? Eles não têm nenhuma sucessão apostólica. Eles não seguem a orientação de sucessor. Tem o mesmo valor que vocês têm, qualquer batizado. Não. É importante saber isso, não? Que socialmente eles têm um rol, assumiram, mas religiosamente não são sucessores de ninguém. Eles não têm a sucessão apostólica como a Igreja Católica. Tanto é que eles não realizam sacramentos. O sacramento do matrimônio. O batismo que vocês também podem dar. Os sacramentos do matrimônio, eles não dão sacramento. Não é sacramento isso. Não é sacramento, eles dão uma bênção. É uma oração. Uma oração que eles fazem pelo casal. Não é? Casou, estou casado. Não é o padre, isso do matrimônio, por favor. Quem dá os sacramentos é o casal. Sim, vocês são detalhes para fazer entender, não é? Mas o sacramento da reconciliação eles não têm, sacramento da Eucaristia não tem, sacramento da Crisma não tem, não? O sacramento da unção dos enfermos não tem. Eles não são ordenados, eles são não tem o sacerdócio ministerial. Mandados, né? Dá para entender?
Porque eles só têm um batismo, que pode dar qualquer. Vocês podem batizar. Um ateu pode batizar, se é pedido de batizar, fazendo o que a igreja quer fazer. Que a Igreja Católica quer fazer. Não é? Uma pessoa está em perigo de morte, tá? É pagã, quer se batizar, pode pedir até um que não tem fé de batizar, desde que o batismo seja na intenção de viver na Igreja Católica. O único sacramento que eles têm é o batismo. É importante saber essas coisas porque tem muita confusão, verdade, não? Se tiver dúvida, vocês perguntem, porque a gente aprende conversando, não é? Não é só aqui para dar aula, a gente conversa. Dizendo, o que a Igreja no Concílio Vaticano fez é abrir mais essa participação dos leigos em algumas funções religiosas, tipo essa da celebração da palavra. Uma dessas... Já tinha a profissão de catequista, continua a ter, não? Isso é importante. Ministro extraordinário da Eucaristia. No tempo das perseguições dos cristãos, primeiros séculos, tinham pessoas, leigos, que levavam a Eucaristia aos presos. Não? Não sei, sabemos de Tarcísio, uma criança, que por ser criança mandavam dentro, como as crianças passavam, e levavam a Eucaristia. Não tinha um ministério formal, mas de fato existia. E a Eucaristia se conservou depois da missa para ter possibilidade de levar as pessoas que não podiam participar, tipo presos, que tinha muitos cristãos presos, e tipo doentes. Então, continuando a nossa missão sacerdotal pelo fato de sermos batizados, esse munus, só dá-se um pouquinho mais, uma palavrinha a mais a respeito disso, que vocês encontrarão no Catecismo da Igreja Católica, nos números 888 até o 940 alguma coisa, fala desse assunto, não é? Que depois vocês podem aprofundar para ver melhor o que significa esse munus sacerdotal que eu disse. É uma missão, um serviço, não é? Uma missão que recebe, não é? O que quer dizer ensinar, santificar e governar, que não é um governo à semelhança do mundo. Se trata aqui de anunciar a verdade, proclamar a fé, no anúncio da palavra de Deus e nos ensinamentos da igreja, segundo o magistério da igreja. Aquilo que a igreja nossa ensina. Não é? Isso aí não está no livrinho, eu quis acrescentar para que vocês pudessem entender o que significa esse munus sacerdotal. Que deixa de lado, que tanto não precisa. Que quer dizer missão, tarefa que a pessoa assume, não é? Então, como acontece a santificação? Com a participação da graça divina por meio dos sacramentos, da palavra de Deus, do trabalho e do bom exemplo. Agir de modo profético na igreja e no mundo. Tem tantos problemas no mundo que os leigos estão em contato mais do que nós cada dia, não é? Porque vocês estão no campo da educação, da saúde, da realidade, do comércio, da fabricação, estão nas mãos de vocês como leigos, coisas que eu como religioso, ou ele como padre não pode fazer, mas lá onde vocês estão necessitam assumir esse papel profético de agir como batizados verdadeiros cristãos que sabem dizer isso aqui está bom, isso aqui não está, isso aqui presta, isso aqui não presta, não é? Saber distinguir isso aí. E essa é o santificar, não é? O ambiente, santificar o trabalho, a vida e tudo aquilo que a gente faz. O governar, quer dizer, através das pastorais, é um serviço, não é? Que atuando sobre o rebanho do Senhor, não com poder autoritário, mas pelo serviço. Não a exemplo do Mestre Jesus Cristo, como diz São Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, não é?
que é um poder de pastorear, de ser pastor, não pastor protestante, mas pastor aquele que guia e orienta, não é, o rebanho, do jeito de Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve autoridade, mas não era autoritário. É bem diferente a situação. Depois nos coloca também quando o leigo, mulher, homem, podem exercer essa função da palavra. Vocês sabem o que significa a palavra leigo? Quem são os leigos? Todos os batizados, menos bispo, padre e diácono. Assim que todos vocês são leigos. Leigos são todos os batizados que não recebem um sacramento de ordem, no caso o sacerdote, não é? Então, todos nós somos leigos, não é? Então, esse é o nosso serviço, a nossa missão, é ser cooperadores, não é, da verdade junto daqueles que têm o ministério. Então, eu dizia, quando é que o leigo pode e deve exercer essa missão? Aqui no número 32 fala, não é? Quando é que ele tem que fazer isso? Nas vigílias das solenidades mais privilegiadas, o santo padroeiro é um santo, não é, que a igreja toda celebra, não é, que é alguns dias do advento em preparação ao Natal, na quaresma em preparação à Páscoa e os dias santos e domingos, não é? Onde houver falta de sacerdote, pode ser presidida por diáconos, e depois o documento da igreja diz, não é, que uma pessoa delegada pelo bispo, homem ou mulher, possa dirigir a celebração da palavra, que é o que vocês estão fazendo, se preparando aqui para fazer isso, não é? Vão se preparar para fazer isso. Então, é o que nós temos que olhar com muito carinho, essa preparação, para não deixar lacunas, não é? Depois, no número 33, a gente vê outros documentos da igreja que falam sobre o apostolado dos leigos e leigas, evidenciando a necessidade e a urgência do anúncio de Jesus Cristo ao mundo, através das palavras e das obras. Então, é urgente e necessário que os leigos assumam essa tarefa de evangelizar através das palavras, das celebrações, do testemunho da vida. É urgente. Tem milhões de pessoas que não conhecem Jesus, que conhecem um Jesus que não é o Filho de Deus, não é o nosso Salvador. Um outro Jesus cheio de fantasia, de coisas que não é o Jesus verdadeiro, não é? Então, a gente tem que se preparar para isso e preparar muito bem para ter essa certeza de quem é Jesus, quem é que eu anuncio, para que é o meu Salvador, o meu irmão, aquele que me salva, não é? Então, tem outros documentos que falam disso também, não é? Os leigos desempenham parte muito importante que os faz cooperadores da verdade. O apostolado, contudo, não se limita ao testemunho da vida cristã. O verdadeiro apostolado busca ocasiões para evangelizar. Ele se aproveita de todos os momentos da vida. Não é só quando eu estou com a Bíblia na mão, falando, fazendo isso ou aquilo. Nem tudo aquilo que eu faço, eu posso evangelizar. Não é? Toda a minha tarefa, todas as minhas ocupações, em todos os momentos, todos os lugares, eu devo ser um evangelizador, uma evangelizadora. Por aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, não é? Então, é isso que o documento fala, e ele fala outra coisa muito importante, que eu tenho que fazer isso, preciso fazer isso, para os que não têm fé e que não conhecem Jesus, para que eles cheguem a conhecer e ter fé. E para os que já conhecem, para que possam instruí-los, confirmá-los e despertá-los para uma vida mais comprometida com o reino de Deus e a sua justiça. Para quem não tem fé e para quem já tem, eu devo instruir, conduzir para que eles possam se preparar e assumir
a vida com mais amor, mais compromisso, não é? A vida cristã. Depois nós vemos aqui também já o número 34, ressalta que todos somos sacerdotes, é um pouco aquilo que a gente já falou no começo. Todos somos sacerdotes e devemos nos entregar assiduamente à leitura espiritual, à leitura da palavra de Deus, para que a gente não se torne um evangelizador vazio, sem fundamento, sem vida interior. Ninguém pode pregar a palavra de Deus se não tiver vida interior, vida de oração, não tiver conhecimentos, que não quer dizer tanto diplomas, mas quer dizer entrar em comunhão com Deus pela força do Espírito Santo que te capacita a se tornar agente transmissor da palavra, do conhecimento de Deus. Jesus agradece ao Pai porque se revela aos pequenos e aos humildes. Muitos, ele diz, muitos que são doutores, sábios, não conhecem essa riqueza de Deus. O que precisamos são corações abertos para acolher essa instrução que Deus nos dá. Então não depende de diploma, depende de coração aberto para entender e escutar Deus, tá? Então, esse é outro ponto que nos fala que todos somos sacerdotes. E vemos também outras coisas aqui. O número 35, ele resume aquilo que o Papa Francisco já disse para nós desde no primeiro capítulo. Está aí que ele diz, no primeiro capítulo, que toda a evangelização está fundada sobre esta palavra escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. Então, essa é a evangelização maior que passa através. Então, esse número 35, não é, que diz é proclamada, escutada, interpretada e vivida. É isso que nós procuramos fazer. Depois, o número 36... fala de uma coisa muito interessante aqui, questão que antes do Vaticano não tinha essas celebrações, ou mesmo quando tinha as celebrações da missa, o padre celebrava em latim. Eu ainda assisti missa em latim, não é? Não tenho 80 anos, não é? Mas depois do concílio, eu era já saindo da adolescência, estava ficando jovem. E participei de missa celebrada em latim, não é? O padre de costa para o povo, quando levantava o Santíssimo, sempre de costa, o sacristão tocava um sino para todo mundo saber que Jesus estava ali presente. E o que acontecia? Depois o padre se voltava de novo para o altar, continuava a celebrar a missa e o povo continuava nas suas devoções, rezando o terço, rezando ladainha, rezando a oração de São Bento, de Santo Antônio, de São Pedro, de Nossa Senhora, de não sei o quê, não é? Então, essas devoções floresceram muito na vida do nosso povo, que é um fato histórico, não é? Que a gente conhece isso, que o povo é cheio de devoções. E tem ainda hoje, depois de mais de 50 anos do concílio, que as pessoas, muitas pessoas católicas, ainda continuam com devoções e não com um cuidado de se aplicar à palavra de Deus. O que acontece? Onde falta a leitura da palavra, a vivência da palavra, aumenta a devoção. Na proporção que eu me aprofundo na palavra, vivo a palavra do Evangelho, da Sagrada Escritura, as devoções vão ficando de lado. Não é que não sejam coisas boas, mas tem que ter prioridade a palavra de Deus e não a devoção. Tem tempo de rezar o texto do Mariano, o texto da Misericórdia, o texto bizantino, o texto não sei de quê, as chagas de Jesus, não sei mais quê, e a leitura da palavra de Deus se pula. Enquanto o importante é ler a palavra de Deus e não tanto ficar com devoções, não é? É a palavra de Deus que me alimenta e me orienta. É essa que dá força para a minha fé, meu compromisso de batismo.
Então, onde falta a vivência da palavra, aumenta-se a devoção. E nesse tempo de concílio e de novas mudanças que a nossa igreja está vivendo com o Papa Francisco, é necessário aumentar o conhecimento da palavra para que a gente possa viver melhor esse lado da nossa religião, da nossa fé. Alguma pergunta? Outra coisa que diz aí também, que precisa conhecer bem a palavra, para que a gente não faça interpretações, não é, desligada da vida, da realidade, não é, que seja qualifique aqui, deixa eu ler o que está aqui, dada a importância de que esses ministros foram adquirindo na vida das comunidades, é necessário que a igreja no Brasil os valorize mais e os qualifique adequadamente. E é isso que nós estamos fazendo aqui, qualificando vocês para que possam assumir esse papel com toda segurança, não é? Também para evitar interpretações desligadas do contexto da vida, da realidade, e cair naquele intimismo, não é? Que é eu, até os cantos é só meu Jesus, meu Deus, minha vida, meu ser, não é? E esquece que somos nós, não é? Temos que entrar para o nós, não é o eu. Depois nós temos ainda o 37, que se refere a saber se a celebração da palavra é válida ou tem que ter a missa. É válida como aquilo que nós já sabemos. A situação da realidade não tem sacerdotes suficientes para chegar em todos os lugares, em todas as comunidades. Não só aqui na nossa comunidade, que é muito pequena, a nossa comunidade da paróquia de Santana, mas tem comunidades aqui mais para cima, no Amazonas, outros lugares, que são pouquíssimos sacerdotes. Então, os leigos precisam assumir essa missão. É válido? Sim, é válido. E para quem pode, aqui é bom lembrar que para quem pode assistir à missa, ela deve ser assistida. Muita gente, até hoje, depois dessa pandemia, está continuando a assistir missa na televisão. Gente que tem problemas de idade, de saúde, tudo bem. A igreja se serve também desses meios para que possa ajudar os fiéis a caminharem dentro da assistência espiritual, né, de alimentar a própria fé. Mas muita gente, me perdoem, está fazendo por preguiça. Não é? Não pode alimentar a preguiça, porque para que eu possa viver a minha... se refere a saber se a celebração substitui a Eucaristia. Esta é válida para quem não tem a possibilidade de ir à missa, com a participação da missa na TV, são para as pessoas que não podem ir nas celebrações ao vivo. Em prática seria assim. De alguma maneira seria... Agora não. Agora, mais por respeito a quem está escutando por Facebook, não? É dizer, uma pessoa impossibilitada a participar da missa está exonerada, não? Quando ela participa por rádio, por Facebook, por televisão, não? Então, isso é para alimentar a própria fé, a própria devoção. Espiritualmente, está se sentindo em comunhão com os outros. Mas, porque está exonerada do preceito festivo da Eucaristia da missa, então pode fazer sua oração pessoal ou pode se servir da televisão, da rádio, outros meios, para viver seu momento religioso, espiritual. Dá para entender, gente? Não? Eu me pergunto, por exemplo, a adoração por televisão, que valor tem? Nenhum. É uma devoção.
Porque lá Jesus não chega à Eucaristia. A Eucaristia está onde estão transmitindo, não? Dá para entender? Lá chega a imagem. Então, Mas é dizer, é válida no sentido que ajuda a devoção pessoal. Não? Por lo menos, escuta a palavra de Deus, reza, dá para entender. Mas porque está exonerado por saúde ou por impossibilidade de participar da liturgia na comunidade. quer dizer, tem problemas também de distância, não é? Que muitas pessoas estão muito distantes, não podem chegar, não tem meio de transporte. Então, tem essas, não digo álibi, né? Mas essas condições que impedem muitas pessoas de participar. Mas quem pode deve participar. Tanto é que diz aqui o documento, é de importância verdadeiramente capital que cada fiel se convença de que não pode viver a sua fé na plena participação da vida da comunidade cristã sem tomar parte regularmente na Assembleia Eucarística Dominical. Então, a necessidade de participar. E nós sabemos que o domingo começa o sábado à noite, nós já na missa da noite já é celebração do domingo. Então, Já entrando um pouco neste assunto, como vocês como ministros da palavra, não? Podendo, também quando vão exercer o ministério, ou já estão exercendo o ministério, tendo 3 possibilidades entre sábado e domingo de missa aqui no centro paroquial, não? E numa das comunidades urbanas, vejam de participar de uma missa. A sua comunidade vai presidir a palavra de Deus. Mas isso é diferente para quem mora longe. Não sei, Itaqui, Pacoquara, Santo Antônio, isso está mais longe, não? Mas o ministro da palavra, se tiver como, é boa coisa participar da missa e comunga na missa. Dá para entender. Depois, na sua comunidade, preside a palavra. está entendido, né? Então, esse capítulo, eu vou encerrando, concluindo, que está aí no número 38, não é? Que diz aí, não é? De suma importância, estou resumindo aqui, que cada fiel se convença, o que eu já li aqui, não é? E se convença da necessidade de participar, porque eu não posso viver plenamente a minha fé se eu não estou numa comunidade. O que me faz ser igreja é estar em comunidade com os meus irmãos. E ali eu escuto a palavra, eu rezo, eu alimento a fé, junto com meus irmãos em comunidade, não é? E, para encerrar, digo as palavras que São Justino já dizia no século III, não é? No dia do Senhor, nós trabalhamos essa romaria todinha, da carta pastoral, sobre o dia do Senhor, não é? O dia do Senhor, deixai tudo e zelosamente correi à vossa assembleia, porque é o vosso louvor a Deus. Caso contrário, que desculpa terão junto de Deus aqueles que não se reúnem no dia do Senhor para ouvir a palavra, a vida, de vida e nutrir-se do alimento divino que permanece eternamente? Que sentido tem eu dizer sou cristão se eu não participo de uma comunidade, de uma assembleia, quando eu reúno e me encontro com os irmãos? São coisas que nós temos que procurar viver com mais intensidade. Obrigado para vocês que estão nos acompanhando também online. Parabéns, irmãs. Obrigado. Eu aproveitaria, não, para apresentar para vocês, a ver se me assegura, por favor. Ribamar. Não sei se já apresentei este cartaz para vocês, nunca, não? Se vocês visitam em Roma a Basílica de São Paulo, fora dos muros romanos, não? Vão encontrar nessa basílica uns quadros redondos, do tamanho maior que a minha pessoa, e todos esses retratos
dos papas, é dizer, dos bispos de Roma, a partir de Pedro. Estas fotografias são pegadas de lá, não? Da Pedro até Francisco, bispo de Roma. É o número 266. De cada um deles tem um nome, tem a data em que foi eleito sucessor de Pedro, bispo de Roma, e a data em que faleceu, ou, como o caso de Celestino V, se retirou como Bento XVI, agora, não? E então, essa é a sucessão apostólica. O que encontramos de Francisco, sucessor de Pedro, isso não é história, não é lenda, não é invenção, não é fantasia, não é sonho, é realidade, é história. Não? Pode fazer com Dom Carlos. Eu tenho um amigo, padre, bispo, que ele fez essa pesquisa, né? De ver através quem ordenou ele bispo, não? A ver quem ordenou o bispo que ordenou ele, até chegar a um dos apóstolos. O que vimos aqui de Pedro e de Paulo, todos os bispos são sucessores dos apóstolos. Talvez isso ajude a entender mais o que significa essa sucessão apostólica. Eu não sei se Dom Carlos fez essa pesquisa, não é? Um pouco difícil para um bispo, não? Mas se não faz, pode conseguir, indo consultar os arquivos vaticanos. Acho que pode fazer essa pesquisa, saber, não? Não sei se Dom Carlos foi ordenado bispo por Dom Zico, pode ser, não sei. Tá, então vamos procurar Dom Zico, quem ordenou bispo Dom Zico. Depois vamos ver quem ordenou, tá? Até chegar aos apóstolos. Dá para entender? Essa é sucessão apostólica. Tem perguntas ou está muito claro? Se você pega os pastores, até os padres poderiam ir atrás do bispo, e o bispo, a sua vez, quem foi que ordenou ele. Dá para entender? Os pastores não vão ter nada de tudo isso. Como se faz pastor? Se inventa. Aqui, Castanhal, 2 pastores que têm uma igreja que é propriedade deles, não? Brigam, formam outra igreja, e outro se torna pastor. Ninguém ordenou ele. Dá para entender, gente, não? É importante saber disso aí. São coisas que o povo tem confusões. São coisas que o povo discute, protesta, não é? É motivo de desentendimento entre católicos e protestantes, mas nós, católicos, temos que ter essa clareza dessa sucessão, porque a gente conhece, vê igrejas onde os pastores e o vice-pastor, não sei como é que chamam, né? Brigam, ele sai e funda outra igreja, não é? Então, outro brigou por causa de dinheiro e vai e faz outra igreja. Vale, e aí o não tem. Evangelho de João na última ceia, João 17 e 16, a última oração de Jesus, pediu ao Pai do céu que aqueles que acreditassem neles fossem unidos, um só, como eu e tu, Pai, somos um só. Eles sejam um em mim. Então, isso não estão cumprindo o Evangelho. Toda divisão, até na Igreja Católica, se tiver, não está cumprindo esse pedido tão importante de Jesus. Nosso encontro de formação de hoje, como capítulo 3 e capítulo 4, estamos só apresentando um pouco a história. Qual é a história dos ministros da palavra e dos ministros extraordinários da Eucaristia? Não é muito
comprometedora, mas saber que tem sua história, não? A próxima vez iremos, já entrando no capítulo 5, a ver o que é a celebração da Palavra de Deus e como acontecem os passos, os ritos dessa Palavra de Deus. Hoje estamos na parte histórica, não? A irmã colocou no Concílio Vaticano II, aqui estão todos os documentos do Concílio Vaticano II. O livrinho é pequeno, mas tem mais de 800 páginas, não? E aqui estão todos os documentos, hein? Aqueles que aí foram citados também. E agora vamos ver o que aconteceu depois do Concílio Vaticano II até hoje, não? Página 37, todo mundo tem um livrinho? Tem alguém que não tem aqui, mas tem em casa? Ou alguém que está faltando do livrinho? A senhora tem em casa seu livrinho? Não tem um livrinho em casa? Não tem, não? Tá. Página 37. O ministério, a palavra ministério é esse munus latim que dizia a irmã, que quer dizer serviço, não? O ministério da palavra no magistério eclesiástico. Magistério é autoridade, não? Que ensina com autoridade, não? Eclesiástico, após o Concílio Vaticano II. Aí já vimos que já era formal ao tempo do concílio. Aqui vemos o número 39, com Bento XVI, não? Na carta pastoral dele, chamada de exortação apostólica, que sempre utiliza a palavra latina, porque o nome de um documento são as primeiras palavras, e normalmente cuidam das primeiras palavras latinas, em latim, porque depois é traduzido em todas as línguas. A língua oficial é o latim, então se tiver uma tradução discutível, não, olha o original, que é latim, não? Por exemplo, eu tenho aqui o Código de Direito Canônico, não? Esse é deste jeito. De este lado é latim e de este lado tem uma tradução. Se eu tiver discussão, dúvida sobre a tradução, vou ver o texto original latim. Dá para dizer que é oficial, não? Isso é. E agora teve, por exemplo, na catedral com Vitor Paiva, não? Responsável das pastorais da diocese, e tinha aí o documento Laudato Si, e tínhamos que citá-lo. Para um momentinho, vou ler, porque pode ser uma tradução portuguesa que não tem o jeito brasileiro, não? E então foi ver se a tradução portuguesa podia servir na linguagem, no linguajar nosso brasileiro, não? Isso pode ser os documentos da igreja. Aqui se fala que o documento Verbum Domini, palavra do Senhor, não? Verbum é palavra, Domini, Senhor, palavra do Senhor. Encontramos que se fala da celebração da palavra e se recomenda, não, que isso aconteça como está acontecendo agora, não? Como uma ocasião privilegiada na igreja para que não faltem nas comunidades essa celebração da palavra, também quando não tiver ministros ordenados, bispo, padre, diácono. Isso é importante. E, em prática, são coisas que estão acontecendo, não tem nada de novidade, não? Isso é, mas na leitura vossa, vocês podem ver.
Depois do Concílio Vaticano II, aconteceram, que nasceram do Concílio Pastoral, as conferências episcopais e os sínodos. O que são? Conferências episcopais. Os bispos do Brasil se reúnem, normalmente em Aparecida, e em algumas sessões ordinárias, cada ano, pularam durante a pandemia, fizeram só online, não? Mas eles se reúnem e ao final dessa reunião sempre tem um documento. O que acontece no Brasil acontece também na América Latina. Todos os países latino-americanos, com seus representantes, a Conferência Episcopal do Brasil, CNBB, não? Manda alguns representantes do Brasil na Conferência Latino-Americana. E quando conclui esses encontros que duram vários dias, assembleias da Conferência Episcopal, sempre tem um documento. O primeiro documento que teve na Conferência Latino-Americana foi Medellín. Medellín é uma localidade do México, não? E, como aconteceu lá, tomou o nome do lugar. Depois teve em Puebla, aí também tem o documento de Puebla. Ultimamente tivemos a Conferência Latino-Americana na Aparecida, e então saiu o documento de Aparecida, que é citado aí, não? Ele fala: o episcopado, os bispos latino-americanos manifestou-se a respeito do ministro da Palavra no documento de Aparecida. Com profundo afeto pastoral, queremos dizer às milhares de comunidades, com seus milhões de membros, que não têm a oportunidade de participar da Eucaristia Dominical porque não tem padre, que também elas podem e devem viver segundo o domingo. O que a irmã falou, é só para dizer que foi continuidade. Interessante, porque este documento de Aparecida sempre tem um bispo que está na frente, não? Tem uma comissão ao final para fazer o resumo, fazer o documento e ser votado por todos os bispos presentes. Quem preparou este documento que estava na frente era o cardeal Bergoglio, atualmente Papa Francisco. É muito interessante isso, porque se vocês leem o documento de Aparecida, que aconteceu muitos anos atrás, encontram as orientações de Francisco, que continuam agora na Igreja Universal. Não? Não é que está fazendo a mesma coisa, mas não se dá conta que isso entrou um pouco na sua maneira de pensar, de sentir e de viver, e o comunica e partilha com a Igreja no mundo inteiro. Não? E por isso está dizendo que está aí. E, logicamente, a liturgia da palavra faz presente o mistério pascal de Cristo, morto e ressuscitado, não? Mas não é do jeito da Eucaristia, que é presença real, não? Aí é presença porque a comunidade está reunida e realiza essa oração comunitária. Continuando, aí encontramos número 42, não? Fala que na igreja sempre tiveram muitos ministérios, muitos serviços. Eu citei, por exemplo, o serviço, o ministério de catequista. Quantos séculos faz que tem esse ministério? E tem muitos outros. E então, aqui está, junto com os catequistas, também o ministério da palavra, não? Isso é. Na conferência de Medellín, até naquele momento, eu gostei muito daquele documento, quando saiu, estava no Uruguai, não? 1970 e pouco, não? E
gostei muito porque foi uma orientação muito forte depois do Concílio Vaticano II. Estava dizendo, não? Tem essas conferências episcopais cada tantos anos. E tem os sínodos. Que são os sínodos? Sobre um tema tipo família, não? O Papa convida de todos os países do mundo bispos para se reunirem, normalmente em Roma, para tratar esse argumento, que o ano anterior tem umas orientações, umas pautas, que são apresentadas aos conselhos pastorais das paróquias, para ouvir a opinião. Reunidos os conselhos pastorais nas assembleias diocesanas, tem o documento diocesano. Esses documentos do Brasil, de todas as dioceses reunidas, levam seu parecer a Roma, no sínodo. Por exemplo, o último sínodo que tivemos foi o sínodo de Amazônia, verdade, não? Que não foi para a Amazônia ou para os países da Amazônia, para o mundo inteiro. Uma realidade que faz, que interessa o mundo inteiro. Por exemplo, o clima é brasileiro? Tem alguém que levanta a fronteira para o clima? Não é, não. Então, todo o problema da Amazônia está afetando, influindo positivamente ou negativamente sobre o clima, não? Dá para entender? Por isso que é um problema que não é somente do Brasil, é do mundo inteiro. Diga o que quiser Bolsonaro, não? Mas isso não é perder a autoridade no próprio país, ou a independência. São coisas que superam tanto o país como superam também a igreja, dá para entender. Então, esse sínodo teve representantes, principalmente aqui da região amazônica, mas tiveram representantes de todos os países do mundo, e cada qual levou seus aportes. Tiveram os seus encontros, partilharam, saiu o documento. Dá para entender? Isso é o sínodo, que é presidido pelo sucessor de Pedro, que é o Papa, não? Isso é. Assim foi o sínodo sobre a família, que teve o documento Amoris Laetitia, não? E agora temos este, depois veremos outro, teve o documento também no sínodo dos jovens, anos atrás, verdade, não? Assim que são organismos sinodais de participação. A igreja escuta o povo de Deus com a proteção do Espírito Santo, procura ver o que o Espírito diz hoje à igreja. E aí, esses documentos são desse jeito, não? Deu para entender um pouco como são esses organismos. Aí temos... e ao tempo de Paulo VI, Medellín aconteceu no tempo de Paulo VI, já tinha o ministério ordenado de ministros da palavra, leitores e acólitos, mas era só para os seminaristas nos últimos anos antes de ser padres. Como umas semanas atrás, nosso bispo Dom Carlos, em Belém, não, deu esse serviço, esse ministério da palavra a quem está já próximo do sacerdócio. Dá para entender isso? Isso é, mas já se começa a falar que é para outros, não é somente para eles. Era assim antes do concílio, agora é participado aos leigos que não estão a caminho do sacerdócio, não? E aí fala, número 44, tem outra palavra latina, eu não gosto que coloquem todas essas palavras latinas que você não conhece no latim, não? Tá. Porque este não é um documento. Aí fala de ministeria quedam. Outros ministérios, podia colocar em brasileiro, não? Isso é.
que a vezes... E aí tem outros documentos. Em prática, essa presença, essa importância dos ministros da palavra dentro da igreja foi tomando sempre mais importância. A igreja foi solicitando. Imaginem, por exemplo, não? Lá por São Domingos de Capim, se não tivessem ministros da palavra, quem vai atender essas 120 comunidades? Que são longe. Quando eu era padre em Angapi, 48 comunidades. Estava longe. Aqui todo pertinho, não? Pequena paróquia de Santa Ana. Mas, então, se não tiver ministros da palavra, seria difícil. Se não tiver ministros extraordinários da Eucaristia, o povo seria empobrecido por essa falta de padres. Dá para entender? Por isso que a igreja, em todos estes documentos, Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, que foi um dos documentos melhores de Paulo VI, o primeiro documento melhor que teve depois do Concílio Vaticano II, já dá importância a isso, não? E depois Puebla, esse é outro assunto, até chegar aí no número 49, a ter publicado um diretório para celebrações dominicais na ausência do presbítero, do padre. Não? Aí já vamos, um diretório quer dizer que toma mais forma, não? Já mais jurídico. E na 27, Assembleia Geral da CNBB, número 50, tem esse outro documento, não? Onde apresenta elementos da pastoral litúrgica, onde se fala da importância da palavra de Deus celebrada nas comunidades, por parte de leigos também. Na Conferência Latino-Americana de Santo Domingo, também João Paulo II, no seu discurso de abertura dessa conferência, dá importância e fala de ter em conta nessa conferência de como levar para frente a formação e a orientação dos ministros da palavra e ministros da Eucaristia. Para chegar ao número 52, que fala do Código de Direito Canônico, onde aí diz que, essa é parte jurídica já, não? Estabelece que os leigos, por deputação temporária, é dizer, não é a vida toda, como é o padre, como é o diácono, como é o bispo, não? Mas por um tempo, não? Podem desempenhar nas ações litúrgicas a função de leitor. Da mesma forma, todos os leigos podem desempenhar as funções de comentador, cantor e outras, segundo a norma do direito. Acho que esta é uma coisa importante, porque encontramos aí no Código de Direito Canônico. E mais para frente, no número 54, na 32ª Assembleia Geral dos Bispos aqui no Brasil, não? Eles colocam e falam não de indivíduos, mas de equipe litúrgica. Isso o que quer dizer? Que vocês, quando terão um mandato de ministros da palavra ou de ministro extraordinário da Eucaristia, não tem que ir sozinhos, mas dentro das suas comunidades tem que integrar uma equipe de liturgia, onde estão os animadores da liturgia, onde estão os animadores do canto e várias outras figuras, não? Aqui temos os guardas, né? Temos os leitores, que não são grupo, mas temos os cantores, temos músicos, dá para entender os coroinhas,
esses fazem parte da equipe da liturgia das comunidades, e quando teremos uma coordenação das comunidades paroquiais, depois da assembleia, que teremos o dia 31 aqui, não? Então aí veremos de formar a equipe litúrgica paroquial, onde fazem referência todas as equipes litúrgicas das comunidades e terão seus representantes, não? Tanto para dar seu aporte, como para levar a riqueza que é tratada e partilhada nessa equipe litúrgica. Isso já é um passo para frente, não? E o que pode fazer um ministro da palavra? Em falta de padre, pode fazer muitas coisas, com autorização do bispo ou do padre pároco, a nome do bispo. Pode assistir batismos, não? Caso de necessidade, presidir a liturgia da palavra o domingo, na própria comunidade. Em caso extraordinário, o bispo poderia dar a missão de assistir os matrimônios, porque o matrimônio não é o padre que dá, não? Aquela piada, não? Aquela moça que veio me dizer: padre, é você que me casa, verdade? Não, eu digo, não vou te casar, não. Por quê? Porque quem te casa é teu noivo, não é o padre. Porque o sacramento do matrimônio são os noivos, né, que se dão o sacramento um ao outro. O padre só oficialmente assiste a esse matrimônio, né? Testemunha mais. E enquanto falamos disso, é importante dizer que aqueles que vocês chamam de padrinhos de matrimônio não são padrinhos, são testemunhas. Dá para entender que aqui tem muito esse costume. E até vi pessoas trazer o documento de matrimônio na igreja porque iam a ser padrinhos de matrimônio. Não precisa, porque é suficiente ser testemunhas. E uma testemunha é uma que entende, vê e escuta. Só isso. Não? Testemunha que aconteceu. Chamam padrinhos, podem continuar a chamar de padrinhos, mas não são, entre aspas, padrinhos tipo de batismo, tipo de crisma, não? São só testemunhas das pessoas. Não sei, aqui poderíamos falar de tantas outras coisas. De toda maneira, o que é importante é que no encontro de esta noite na formação, que os ministros, tanto da palavra como extraordinários da comunhão, têm uma história. E, a partir do Concílio Vaticano II, se viu sempre mais a necessidade e se foi abrindo isso. Aqui na realidade de Santa Ana, por exemplo, quando eu cheguei, tinha 5, 6 ou 7 ministros da palavra, não? E se Deus quiser, finalizando o vosso curso, cada comunidade terá seus ministros da palavra. Isso não quer dizer que uma comunidade não pode convidar o ministro da palavra de outra comunidade para participar ou para presidir a liturgia. Pode sempre, mas cada comunidade terá seus ministros. É um passo na frente, não? Não tira nada, mas acrescenta, melhora isso. Não teremos mais depois a escada. A escada é a comunidade que faz. E a comunidade pode convidar a comunidade. Convidar outro ministro da palavra a presidir a palavra, ou o diácono a presidir a palavra. Dá para entender? É um passo mais que estamos fazendo na nossa paróquia de Santa Ana. Isso é importante. Estamos a caminho para isso. Não sei se tudo isso ajudou, não?
ver um pouco o significado, mas depois vocês podem ler, porque, como falei para vocês, é só história, não? Não pode acrescentar, mas é saber que não foi inventado por aí, foi uma caminhada que, na medida que a igreja viu que precisava, então colocou. E tem muitos ministérios. Por exemplo, quem está na pastoral do meio ambiente, quando tendremos, estamos na formação online por enquanto, quando tendremos leigos formados, o bispo constituirá e enviará ministros do meio ambiente. E aí temos um pouco de história nós também, porque quando teve o sínodo da Amazônia, nos documentos que a Diocese de Castanhal enviou, estava essa proposta. E foi uma das propostas que o sínodo assumiu, que veio da... eu lembro que eu fiz uma intervenção antes do sínodo na Assembleia aqui no Cenóbio, não? E foi acolhida, entrou nos escritos, foi um documento enviado como aporte para o sínodo na Amazônia e agora volta Ministério da Palavra do Meio Ambiente. É um novo ministério que antes não tinha, não? Só para ver como tem uma história, não? Isso também. Tem perguntas sobre alguma coisa? Diga. A ver. O período do ministro da Palavra e extraordinário da Eucaristia, né? Que são 2 anos, né? Isso é a diocese. Isso tem que ver na diocese. Como pode ser reeleito, enviado novamente, como não pode ser mais enviado. Então, acho que é de 2 anos aqui, não? O que nós iremos fazer para evitar todas as confusões, quando terminaremos este curso, pediremos a Dom Carlos de vir diretamente ele a dar esse mandato, que poderia dar o pároco também. E então, não sabe que naquela data, os 2 anos, como renovado, mas renovado oficialmente. Não? Porque neste momento não teríamos ministros da palavra aqui na paróquia, porque faz mais de 2 anos que não foram confirmados. Aí, no caso, se eu quiser repetir, posso ou pode? É dizer, você pode pedir, é o pároco que estará na paróquia que pode confirmar ou não. Não precisa fazer outros cursos. O curso vale. O que iremos fazer, terminado o nosso curso, de ter 2 vezes por ano, por exemplo, não? Um encontro para atualizar a formação de vocês, não? Para manter viva a vossa formação. Vamos falar já o próximo encontro, quando vai ser? O próximo encontro seria sempre... nós adiamos de uma semana, esta vez, porque era a semana da sexta-feira passada, estávamos na Romaria, não? Por isso que foi adiado. Quando seria? Seria o 27 de novembro, o quarta sexta-feira do mês é 27 de novembro. Todo mundo concorda que seja essa data? Você escreve que depois me passa, né? Sexta, sempre sexta-feira, quarta, sexta-feira. por enquanto. Depois veremos na Assembleia de dar algumas orientações e ver como lá formaremos o Conselho Pastoral Paroquial. E aí pode ver se tiver necessidade de mudança, não?
por enquanto estamos indo para frente, porque eu tenho um problema pessoalmente, que em prática, dando a possibilidade de cada 15 dias a todas as comunidades de ter a Eucaristia, não tenho uma noite livre no mês todo. Esta data é a data da missa no Super Life, que não pode ter porque estão ajeitando o espaço onde permitiam a missa. Dá para entender? Mas quando abrir esse espaço, então eu não vou ter uma noite livre. Então, depois da Assembleia, veremos como organizar o serviço do padre nas comunidades para atender, mas para dar por lo menos algumas noites, não digo muito, 2 ou 3 noites no mês, ao padre livre para dar formação na paróquia. Dá para entender? São coisas fixas, não? Então fica confirmado o próximo para o dia 27 de novembro, que é a 4ª sexta-feira do mês, ok? E o dia 31, lembrando, nós temos a Assembleia Paroquial. Quem vão participar? Todo mundo está convidado. Todo mundo está convidado, né? Vocês podendo, é importante, pela manhã, sábado pela manhã. Tem mais perguntas? Quando não tem pergunta, ou não entenderam nada, ou já sabem tudo. Agora, é importante para o próximo encontro ler o capítulo 5º e 6º, porque aí já vamos a falar diretamente das celebrações, né? Aí vocês já podem vir com perguntas. Isso é mais. E para quem nos está acompanhando online, veremos o jeito, talvez já para essa data, de eu ter encontrado pessoalmente quem me está participando online. Vamos encerrar? Agradecemos a Pascom o serviço que estão dando, que é muito precioso. Vamos pedir a Nossa Senhora que oriente e acompanhe como comunidade, como mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e vossas comunidades e permaneça sempre. Amém. Boa noite a todos.